Coisa que a gente tem que saber é que nós temos 7 vértebras cervicais e 8 nervos cervicais, porque você lembra? Até no plexo braquial a gente tinha o nervo C8, então se a gente tem 8 nervos cervicais, a gente só tem 7 vértebras cervicais, tá? Então essa é a primeira informação que a gente tem que saber. A gente tem 7 vértebras cervicais, mas a gente tem 8 nervos cervicais. O que vai acontecer? Para as vértebras cervicais, a gente vai ter que os nervos delas vão sempre sair acima. Então, por exemplo, assim, para a vértebra de C1, o nervo de C1 vai sair acima dele. Da vértebra de C2, acima sai o nervo C2. Acima de C3, sai o nervo C3. Acima de C4, sai o nervo C4. Acima de C5, sai o nervo C5. Acima de C6, sai o nervo C6. Acima de C7 sai o nervo C7, só que a gente não tem uma vértebra 8. Então, o nervo C8 acaba saindo acima da vértebra T1. Então, o nervo de T1 vai ter que sair abaixo da sua vértebra. Então, a partir das vértebras torácicas, o nervo começa a sair abaixo da sua vértebra, entendeu? Então, o nervo de T1 sai abaixo da vértebra de T1, o nervo de T2 sai abaixo da vértebra de T2, o nervo de T3 sai abaixo da vértebra de T3. A partir do 4º mês de vida, a nossa coluna vertebral não vai crescer na mesma proporção que a nossa medula cresce. Mas as raízes nervosas têm que sair em seus respectivos forames. Então, a nossa medula cresceu até aqui. Só que a coluna ficou muito maior. Então, o que acontece? A medula cresceu, mas a coluna cresceu mais e a medula não acompanhou. Então, o segmento medular não vai estar do lado da sua vértebra respectiva. Ele vai ter uma pequena diferença, entendeu? De um para outro. Então, enquanto o segmento de C8 está aqui, para que a raiz de C8 saia abaixo da vértebra de C8, ele vai, ter esse desnívelzinho assim, entendeu? Ele vai sair embaixo do seu respectivo forame de C8, mas ele vai ter esse desnível. E exatamente ao lado da vértebra de T8 não vai estar o segmento 8. E o pulo do gato é, com tudo isso, a gente chega na seguinte regra: o segmento medular é sempre 2 a mais do que a vértebra de mesmo nível. Então, se eu lesei a vértebra T8, o segmento medular que eu lesei vai ser 2 a mais, T8, T9, T10, vai ser T10. O segmento medular é T10. O que T10 inerva? O umbigo. Então, você vai perder a sensibilidade do umbigo.